Fernando Henrique Cardoso ele é o homem mais perigoso da República para mim. Porque o Lula, todo mundo conhece as posições do Lula. Ele abraça o Fidel Castro, ele defendia o Maduro na Venezuela, ele tem o movimento Sem Terra, que é agressivo, diz que era um movimento revolucionário, tem o Sem Teto com Boulos, tem o Stedley no Sem Terra, mas todo mundo sabe que ele é da esquerda, ele não surpreende ninguém por ser de esquerda. O Haddad, que tentou a eleição e perdeu para o presidente Bolsonaro, é um homem de esquerda. Todo mundo sabe que ele fará levar o Brasil para a argentinização, para uma Venezuela, para uma Bolívia. Ele é de esquerda, ele defende esse ideário. Então ninguém estranha isso. Quem escolher esse caminho terá a ditadura do proletário no Brasil. Mas o Fernando Henrique não, ele é fabiano. Ele é verde por fora, mas vermelho por dentro. Então ele ilude as pessoas, fala bem, educado, culto, mas é esquerda, é ateu. Ele é um homem que não crê em Deus, ele não tem nossos credos, ele não enxerga os valores de família como nós enxergamos, ele não enxerga os legados dos nossos antepassados como nós enxergamos, ele não enxerga a soberania nacional como nós vemos, ele não enxerga o conceito de pátria como nós enxergamos. Ele não é um homem que use a palavra em nome de Deus, em nome de Jesus. Não. Ele não é isso. Ele é um homem de esquerda com pose de classe média. Então, ele engana, é o pior dos homens para mim. É o que não assume o que é e te induz ao erro. Porque não começou no governo do Lula o aparelhamento do Estado brasileiro. Começou no governo do Sarney, cresceu no governo do Itamar, tomou vulto no governo do Fernando Henrique e explodiu no governo do PT. Explodiu no governo do PT. E o Fernando Henrique é um homem de 90 anos. Eu comparo o Fernando Henrique ao diabo. O diabo, ele não é perigoso por ser mau. O diabo é perigoso por ser velho. E o Fernando Henrique é velho. É um velho bruxo. O pai dele, o general Leônidas, foi tenentista na época de 30, com a Revolução de Getúlio. Então, ele viu a ascensão dos tenentes com Getúlio, a Revolução de 30, pondo fim à política do café com leite. Ele viu, no pós-guerra, na redemocratização do mundo, a deposição de Getúlio Vargas, na redemocratização do mundo, pondo fim a todos os regimes de ditadura que havia na América Latina e no mundo. Ele viu a posse de Getúlio em 1952, depois Getúlio suicidar em 54, ele viu a Revolução de 64, não é? Ele viu aquela crise do primeiro-ministro de João Goulart, que era Tancredo Neves, ele viu isso tudo, ele vivenciou tudo isso, ele viu a anistia, ele viveu a anistia comigo no Congresso Nacional. Eu me lembro do Fernando Henrique no Congresso Nacional, nós votamos anistia ampla, geral e restrita, recebemos toda a esquerda, o Fernando Henrique ali. Ele foi o bruxo que coordenou o impeachment do Collor. Toda a inteligência de juntar partido, de demolir a imagem do governo na imprensa, de transformar fake news, naquela época não tinha esse nome, mas notícia que parecia verdade, a verossimilhança, virava verdade de noite nos jornais de televisão. Botar cara pintada na rua, encher o Vale do Anhangabaú, com milhões de jovens gritando fora corrupto, fora Collor, por causa de um Fiat Elba. Quer dizer, a coisa tinha uma dimensão que não era da culpa do presidente naquela época, tanto que o Collor sofreu impeachment no Congresso Nacional e foi absolvido de 10-1 no Supremo Tribunal Federal. O que eu dizia na defesa do Collor, porque eu participei da CPI, defendendo o Collor contra o Fernando Henrique. Eu dizia, não tem prova, essa prova é falsa, essa prova inexiste, não é verdadeira essa prova. Isso aí é um fax que chegou agora, porque naquela época não tinha computador, era fax. Isso chegou agora do banco, nós nem conferimos.
E de noite era uma verdade irrecorrível nos jornais de televisão. Então foi uma demolição da imagem do Fernando Collor. E ele contribuiu, porque quando ele sequestrou a poupança da classe média, que era a estrutura de apoio popular que ele tinha, ele perdeu tudo e ficou sozinho. Ele tinha o PRN. PRN tinha 12 deputados. Não era nada, não tinha ninguém para defendê-lo, a verdade se diga. Eu fiquei sozinho ao lado dele, porque me apaixonei pela tese de direito e advoguei até o final, dentro do Código de Processo Penal, do Código Penal, do direito constitucional, a defesa do presidente Collor. Fernando Henrique foi o mago conspirador. Ele fez urdiu, trouxe para a conspiração o vice, que foi o Itamar Franco. Se o vice não conspirar, não tem impeachment. Se o vice não acertar todo mundo antes, chama uma bancada, vocês vão ter isso, esse ministério, aquela autarquia, aquela estatal, aquela diretoria do banco, essas coisas que são normais nessa fase, todo mundo batendo no peito, cantando amor febril pelo Brasil, mas lá por trás dos panos está todo mundo negociando um pedaço da administração para fazer o toma lá da cá. Então, o Fernando Henrique ajudou o Itamar a construir isso, tanto que foi seu ministro. Primeiro, de Relações Internacionais, ministro de Relações Exteriores, depois ministro da Fazenda, fez o Plano Real e foi eleito presidente da República. Depois eu participei, aí eu já participei ao lado do Fernando Henrique, da construção do impeachment da Dilma. O PTB participou do impeachment para tirar a Dilma do poder. O líder do PTB, o Jovair, naquela época, fez o relatório do impeachment da presidente Dilma. Então, eu participei como presidente do PTB, ajudei, inclusive, a escrever páginas do impeachment que levou a presidente Dilma a ser afastada do poder. Quem coordenou tudo? Fernando Henrique. Trouxe para dentro, para articular o impeachment, o vice, que era o Temer. Sem vice, não tem impeachment. Entendeu? E o Temer foi para o impeachment. Então é isso, por isso é que eu digo que o Fernando Henrique é o mago do mal, é o mago da maldade. E eu li, no dia 19 de abril, dia 20 de abril desse ano de 2020, uma matéria no jornal Estadão, página 6, eu tenho o jornal guardado, eu gosto de ler no papel, eu compro de manhãzinha e leio no papel. O Fernando Henrique dizendo que o presidente Bolsonaro perdera as condições de governo, que nós já vivíamos um parlamentarismo branco e um governo compartilhado. Aí acendeu na minha cabeça e falei, opa, o bruxo está armando, está misturando, está mexendo o caldeirão da magia do demônio, está fazendo a mágica do impeachment. Governam o Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele, Fernando Henrique, dizendo, aspas, Fernando Henrique, governa o Brasil. Rodrigo Maia, Alcolumbre no Senado, e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Há um governo compartilhado. Todas as condições de impeachment se dão. Nós temos uma crise sanitária, com uma crise financeira e econômica, por desemprego, fechamento de empresas, só falta o povo na rua. Eu falei, o Fernando Henrique está montando o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Aí, acabei de ler os jornais, pego eu a revista Veja. Nesse mesmo fim de semana, véspera do dia 21, dia de Tiradentes. Fui ler a Veja, páginas amarelas, Rodrigo Maia. Está lá o Rodrigo. Primeiro-ministro, em página amarela, o jornalista da Veja chamava o Rodrigo de primeiro-ministro. E ele, todo vaidoso, primeiro-ministro. Porque o senhor lá na Câmara já é conhecido como primeiro-ministro. O presidente não tem mais agenda legislativa. Quem faz a pauta, quem faz a agenda legislativa é o senhor. Ele não manda nada lá na agenda, nem no Senado, nem na Câmara. O senhor que coordena, o senhor é o primeiro-ministro da República. E ele começou a ser entrevistado, ele não desmentiu. Porque o que faria um presidente da Câmara sério? Repilo. Repilo. Eu não sou o primeiro-ministro. Sou o presidente da Câmara. Se você que está me entrevistando, Berenice, disser o primeiro-ministro, eu digo, repilo. Repilo, não faça isso. Não me gere essa crise. Não é correto com o presidente da República. Eu sou um presidente de poder. E o Rodrigo Maia se deixou chamar de primeiro-ministro, todo pimpão,
todo vaidoso, todo gabola. Eu estou lendo aquilo, aí tem uma frase dele que eu vi que era desconstrutiva ao governo. Saiu em negrito, a página amarela da Veja, ela dá assim, umas frases em negrito. Tem a entrevista em caixa baixa, e aí saem uns leads assim em negrito. Tinha o primeiro negrito. O ministro Paulo Guedes não é um homem sério. Que eu parei, olhei aquilo, falei, está armado o jogo. Não existe coincidência política. Essa entrevista do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, junto com a do Fernando Henrique no Estadão, Veja Estadão, isso aqui é prenúncio de golpe contra o presidente. Aí comecei a telefonar para os deputados do PTB, para deputados de outros partidos, meus amigos, senadores, e comecei a ver que estavam repristinando uma emenda constitucional de 2001, de um deputado federal de Alagoas, para fazer a reeleição no mesmo ano, na mesma legislatura, para presidente da Câmara e presidente do Senado. Aí eu perguntei aos deputados, mas reeleição por quê que o Rodrigo quer? Não, nós estamos ouvindo dizendo aqui que ele monta o impeachment, ele aceita a denúncia, e aí a gente vota na troca. Olha só, isso... Na troca, a gente vota a reeleição para o mesmo período dentro da mesma legislatura. Então, ele vai dar a cabeça do presidente e vem aí a condição de se alterar a Constituição para permitir, dentro da mesma legislatura, que ele seja de novo conduzido à presidência. É esse o jogo. Aí eu abri o bocão deste tamanho. Foi quando eu dei a entrevista a um jornalista investigativo, Oswaldo Eustáquio. Uma live que deu 2,5 milhões de pessoas ao vivo assistindo, e no dia seguinte à noite, falei ao Pingo nos Is da Rádio Jovem Pan, 3 milhões de pessoas. Então, falei a 5 milhões de pessoas. E durante a entrevista que eu dei, o presidente Bolsonaro, alertado, passou a assistir a entrevista, porque o Bolsonaro não tem malícia. É engraçado no Bolsonaro que ele não tem essa malícia política de ver esse tipo de construção conspiratória. Ele não tem essa coisa dolosa do Fernando Henrique, essa coisa dolosa que o Rodrigo Maia já tem, apesar de ser jovem, mas tem o pai na política, foi político muito tempo, o pai prefeito do Rio, então já tem aquele dolo, aquela maldade política. O Bolsonaro sempre foi um artilheiro, sempre foi um combatente de frente, nunca um articulador de fazer o mal, um Temer, que vai mexer um peão no tabuleiro, pensa qual é a atitude, qual é a consequência, o que vai acontecer na 5ª julgada, na 6ª julgada, na 10ª julgada, já mede na frente. O presidente Bolsonaro é rompedor, ele é franco, ele é sincero, ele é honesto na maneira de ser e é honesto na maneira de agir. Então, ele ligou a televisão, foi ver, aí ele entendeu a armação. Ele percebeu que estavam conspirando contra ele. Nós conseguimos abortar o impeachment no Congresso, na Câmara, esses 35 pedidos que há. Nós conseguimos abortar, porque nós matamos a tese da reeleição e perdeu força o Rodrigo Maia como primeiro-ministro, que ele nunca foi, voltou a ser o presidente da Câmara, ele perdeu força para aprovar uma emenda de reeleição para ele ser presidente por mais 2 anos, ou o Alcolumbre mais 2 anos de presidente. Perdeu força. Aí eu começo a perceber que o braço vai para o Supremo. Um ativismo judicial monstruoso. Um Supremo de esquerda, todo aparelhado pelo PT e pelo PSDB, que começa a confrontar, a usurpar legítimas ações do presidente da República, legítimas competências do presidente da República e tentar, de público, desgastá-lo, vergastá-lo, desmoralizá-lo, apequená-lo, comprimir o presidente no canto do rinque, no córner, para bater nele. Então, todo ministro se arvorou presidente. Nós deixamos de ter o presidente da República eleito pela vontade do povo, todo o poder emana do povo, para termos 11 presidentes autônomos no Supremo Tribunal Federal, 11 presidentes nomeados
por partidos políticos de esquerda. Quer dizer, um absoluto escândalo, uma absoluta vergonha.